Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário ao 10º domingo do tempo comum, 31º encontro, ano B. Vamos celebrar este 10º domingo do tempo comum na certeza de que Jesus veio para libertar a humanidade do mal, que assombra e quer destruí-la. Interrogamos sobre a origem do mal presente na humanidade. Deus não é o autor do mal, pois sendo ele sumamente bom, não é a origem do mal, nem mesmo criou algo de mal. A origem do mal não está em Deus, mas a presença do mal no meio da humanidade e que luta contra as realidades divinas e contra Deus, querendo destruí-los. O mal nasce no consentimento humano, quando duvida da bondade de Deus e de seu plano em favor do ser humano, que, feito à sua imagem e semelhança, chamara estar totalmente disposto a obedecer a Deus, cuja consequência é, diante da possibilidade da desobediência, trazer a morte para o ser humano. Até mesmo a liberdade é um bem, pois Deus criou o ser humano livre. Mas, quando entra a dúvida e se distorce a ordem divina, a escolha humana o conduz à morte. O ser humano foi criado para a imortalidade. Ele não é imortal, mas é chamado a uma construção que o conduza à imortalidade, numa dinâmica construtiva. Sabedoria, capítulo 2, versículo 23, versículo 24. Jesus veio realizar o plano do Pai, chamando a todos à salvação. Muitos não foram capazes de entender sua missão, nem sua pessoa, e atribuíam sua atividade em libertar o ser humano como uma atividade do mal, Beelzebul, atribuindo que ele estava possuído por Beelzebul. Mas é importante que nos unamos a Jesus e, como família nova de fé, nos unamos para fazer a vontade do Pai eterno e formar assim a nova família de Jesus. A antífona de entrada é tirada do Salmo 26, 27, versículo 1 a 2. Este salmo manifesta o desejo pela presença divina e é do tempo do pré-exílio da Babilônia. A igreja em oração se reúne afirmando quem é Deus. Aquele que protege e sustenta, que faz vencer todos os medos diante dos desafios e perigos que devem ser enfrentados. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? Diante de tantas ameaças, ter a certeza de que Deus não nos abandona e que nada pode nos abalar, porque o Senhor é a proteção de minha vida, perante quem eu tremerei. O fiel é sempre vencedor. Quem sairá derrotado são aqueles que se prestam a ser instrumentos do mal. São eles inimigos e opressores que tropeçam e sucumbem. Por isso, estar reunidos em Eucaristia nos sustenta na fé, pois vamos celebrar a presença divina no meio de nós. Nossa luz e salvação, nossa proteção da vida, revelada em nosso Salvador, Jesus Cristo. A primeira leitura é tirada do livro do Gênesis, capítulo 3, do versículo 9 a 15. Na ordem da criação, Deus doou tudo ao ser humano como graça, mas lhe colocou um limite. Ele não podia tudo. Você pode comer de todas as árvores do jardim, só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque a partir do dia em que dela comer, você estará caminhando para a morte. Gênesis capítulo 2, versículo 16 a 17. Colocando assim em jogo
a própria sobrevivência à vida. A serpente simboliza aqui o ciúme. A tentação faz com que sua proposta a Eva, era de que eles poderiam fugir da frustração. O ser humano, segundo a serpente, pode tudo. Identifica a felicidade com esta posse absoluta de benefícios, isto é, não reconhecer o limite que permite a relação com Deus. Assim, ao ultrapassar o limite, o homem e a mulher tomam consciência de que estão nus. Os seres humanos escutaram a voz interna do próprio ciúme e não a voz de Deus. Aqui se manifesta o pecado da idolatria, que é colocar um ídolo no lugar de Deus, deixando que o desejo inverta os limites e se converta em concupiscência, dando origem ao fracasso do ser humano, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ao consentir no limite, o ser humano percebe que não pode dominar a sua animalidade, pois, ao não confiar na palavra de Deus, se deixa arrastar para a rejeição do limite imposto, seguindo assim os animais em seus instintos, no seu desejo de se tornar como Deus, na pior forma de entender. Isto é, o ser humano não quer ter limites. Deus, nesse texto, não é aquele que tudo conhece, mas aquele é o Deus que pede, propõe, é aquele que passeia, caminha, anda e que procura. Diferente do ídolo, assinalado pela serpente, é aquele que tudo domina, que não tem limite, isto é, que age segundo o seu desejo e cobiça. Ao tomar o fruto, inicia uma fase que se opõe à comunhão do homem e da mulher. Pois o homem foge se escondendo e vai atribuir a responsabilidade à divisão, isto é, da mulher, como culpada, rompendo a relação do homem e da mulher. Nesta cena, Deus é aquele que vem ao encontro, se interessa, põe perguntas. Ele é aquele que se informa, que pede, que interroga de forma dialogal e não é autoritário, e que se preocupa pelo homem e faz o ser humano rever a sua decisão e as consequências de suas escolhas. Na cena, é o homem que se sente ameaçado, não Deus, e foge de sua responsabilidade sobre a mulher. E procura até envolver a Deus para se desculpar. Assim, após romper o limite, a mulher que Deus deu ao homem não é mais um dom dado por Deus, mas um presente envenenado. A mulher que diz Adão, a mulher que me destes como companheira, este dom que Deus deu ao homem, vai se tornar então maldição, segundo o homem. A mulher, ao contrário, diz a verdade, desmascara a serpente pela mentira e diz claramente: a serpente me enganou e eu comi. Se a serpente é enganadora, a mulher reconhece que Deus disse a verdade. Diante da confissão da mulher, segue a sentença de Deus. A primeira a ser julgada é a serpente, por ter semeado a dúvida, por ter enganado e invertido o mandamento de Deus. O limite imposto por Deus, que é o mandamento de Deus. É verdade que Deus mandou que vocês não comessem de nenhuma árvore do jardim, diz a serpente. Aqui se semeia a dúvida, inverte o limite dado por Deus. A serpente irá representar o desejo sem limites. Agora semeia uma guerra entre a mulher e a serpente. Deus vai se colocar como aliado da estirpe, descendência da mulher.
e com ela todo o gênero humano. Entendendo que aqueles que se deixaram aprisionar na arapuca, na armadilha da serpente, sofrem as consequências das ligações rompidas, gerando dominação e inimizade. A guerra entre a serpente, desejo ilimitado, e a mulher, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, irá fazer com que a descendência desta mulher venha vencer a serpente pisando em sua cabeça, mesmo quando a descendência da serpente picar o calcanhar da mulher. A narrativa diz a verdade sobre o ser humano, revela qual é o propósito de Deus e do lado contrário às coisas que o homem consentiu, escutando os seus desejos, aquilo que o ser humano acreditou. A origem do pecado mora no coração do ser humano. É um mecanismo que encontramos dentro de nós e que Deus depois faz o ser humano ver um sinal de libertação e reencontrar a comunhão que perdemos, deixando ser levado pelo desejo sem limites. Quando o ser humano não reconhece a matéria de que foi feita, quando isto não acontece, o ser humano toma consciência de que está nu. O salmo responsorial é o Salmo 129, 130. É um salmo que expressa a confiança no perdão divino e é do pós-exílio da Babilônia. O refrão é tirado do versículo 7. No Senhor toda graça e redenção. O salmista confessa clamando em Javé, clamando em Javé, que Javé está do lado do amor, da graça, da redenção. Nele está a abundância. Esta fé sustenta o salmista e sua vida, e sustentará também Israel. A primeira estrofe é tirada dos versículos 1 e 2. Na mais profunda aflição, nas profundezas de alguém que está em apuros internos e externos, ergue-se a alma orante do salmista no sentimento de estar afastado de Deus pelo fosso do pecado moral. Sem Deus, o homem está perdido, e só Deus pode ser a ponte que o homem destruiu pela sua própria culpa. A segunda estrofe é tirada dos versículos 3 e 4a-b. O salmista coloca a pergunta: se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? O salmista tem consciência do tamanho gigantesco do pecado diante da paralisante impotência do ser humano que caiu nele. Ele só pode estar entregue nas mãos divinas. O salmista tem consciência no poder divino de perdoar, visto que é um Deus indulgente e misericordioso. O salmista confia e espera no perdão divino. A terceira estrofe é tirada dos versículos 4c até o versículo 6. Numa atitude de fé e confiança, o salmista se lança todo inteiro em Deus, pois Deus é fiel com sua palavra. Essa confiança o faz despertar cedo, na certeza de que, como o vigia espera pelo amanhecer, da noite para o clarão do dia, assim o salmista espera em Deus e tem certeza do perdão. A quarta estrofe é tirada dos versículos 7 e 8. Deus é o Deus fiel, escolheu o seu povo. Misericórdia a todos que se convertem. Por isso que Israel, como salmista, espera no Senhor confiante, porque ele liberta Israel, perdoa seu povo de toda a sua culpa. Nele se encontra a graça, e é ele que redime seu povo. Então Israel pode esperar no Senhor, na certeza do perdão. A segunda leitura é tirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13 até o capítulo 5, versículo 1. Vou destacar alguns pontos desta carta. O cristão que acredita em Cristo, em sua vitória sobre a morte de cruz, espera no Senhor.
A realidade da miséria humana em Cristo se torna, então, vencedora por meio da fé. Paulo sustenta, primeiro, sustentados pelo mesmo espírito de fé. Segundo, certos de que o Pai que ressuscitou seu Filho amado, é uma realidade da verdade da fé. Terceiro, esse Pai nos ressuscitará com Jesus, junto com Ele. Isto tudo por nós. E quarto, não desanimemos. Se a realidade corpórea da vida conduz à morte biológica, o homem interior não se desgasta com o tempo, mas vai se renovando dia a dia. Existe a realidade biológica, que se desgasta com o tempo, vai se degradando. Existe também dentro do próprio homem uma realidade interior, espiritual, que vai se renovando. Sustentado pela fé em Cristo e a certeza da nossa vitória e participação em Cristo Jesus. As tribulações temporárias, isto é, do tempo cronológico, são pequenas, insignificantes. Mas dentro de nós vai se realizando uma glória eterna e sem medida. Essa realidade deve fazer voltar os olhos para as coisas invisíveis e espirituais, e não para as coisas visíveis, as coisas corruptíveis e passageiras. O visível passa, o invisível permanece. Nosso corpo é uma tenda corruptível, passageira, mas as realidades invisíveis Deus vai nos dar no céu como fruto e obra do Pai uma casa. Neste mundo vivemos em tenda, habitação provisória, passageira dos nômades. No céu Deus preparou uma casa firme, alicerçada, puro dom, não feito por obras humanas. Este dom que o Pai nos deu por meio de seu Filho, em quem confiamos, é Ele que nós entregamos nossa vida. O Evangelho é tirado de São Marcos, capítulo 3, versículo 20 a 35. Este Evangelho é construído num quadro. Primeiro, moldura, os parentes de Jesus, 3, 21. Segundo, os mestres da lei, que atribuem a Jesus, que a obra de Jesus é a obra de Beelzebu, capítulo 3, versículo 22 a 30. E, novamente, retorna os parentes de Jesus, a terceira moldura, e a revelação da verdadeira família de Jesus, que não é mais definida pelos laços de sangue, mas pelos laços da fé. Capítulo 3, versículo 31 a 35. A primeira cena, os parentes de Jesus vão ao seu encontro, porque estava fora de si. Os familiares acusam Jesus de loucura, fora de si, querendo retorná-lo à sua boa casa israelita, às tradições sagradas. Já os mestres da lei, que vêm de Jerusalém, o condenam por estar possesso pelo espírito do mal. Jesus está na casa que é a igreja, a casa de Pedro, rodeado pelos discípulos e pelo povo. Jesus é o centro. A segunda cena, capítulo 3, versículo 22 a 30, os mestres da lei vêm de Jerusalém. É uma averiguação oficial da capital. As grandes autoridades da lei, a Torá. Os mestres da lei condenam Jesus e seu movimento como satânico. Jesus irá se defender por meio de 3 perguntas. Primeira, como pode Satanás expulsar Satanás? Vemos então 3 respostas de Jesus. Primeiro, se um reino está dividido, Jesus veio para construir o reino de Deus, mas os mestres da lei dizem que Jesus constrói o reino de Satanás. Um reino dividido não se sustenta, e Satanás permitiria a divisão em seu reino, deixando que Jesus cure os possessos. Segunda resposta. Se uma casa está dividida, edifício onde Deus e Satã disputam seu domínio, os mestres da lei chamam Jesus de Satanás. A casa de Satanás
se ela estivesse dividida, Jesus certamente estaria contra Satanás. Terceira pergunta. Resposta. Se Satanás está dividido, os mestres da lei acusam Jesus de ser emissário de Satanás, que em nome de Satanás expulsa os demônios. Como poderia então se manter esta casa? Jesus veio para destruir o reino e a casa de Satanás. Não veio para destruir a casa de Israel, mas de Satanás, que domina os seres humanos. Jesus forma aqui a casa-igreja dos libertos e a constrói. Jesus é filho de Deus, da família de Deus, e oferece essa vivência familiar aos seres humanos. O círculo de Jesus é sua família. Para seguir Jesus, deve-se construir uma ruptura e recriar a vida. Um grupo de Jesus, abandonando também todo o trabalho e Pai por esta missão. Marcos capítulo 1, versículos 16 a 20. Rompendo com a família de sangue, embora os familiares de sangue irão perseguir aqueles que aceitam o convite de Jesus. Pecar contra o Espírito Santo. No texto, a igreja, a casa, é formada pelos discípulos, que aceitam a ação libertadora de Jesus. Os mestres da lei, quando querem impedir Jesus, atribuindo sua obra como obra do mal, são eles mesmos que se tornam emissários de Satanás, impedindo a obra de libertação trazida por Jesus. Eles são os verdadeiros endemoniados e correm o risco de serem destruídos pelo poder diabólico da opressão humana. O Espírito é força que sustenta a igreja, a casa, que Jesus institui por meio de seu projeto salvífico. Pecam contra o Espírito Santo os que negam a ação libertadora, salvadora de Jesus em favor dos seres humanos, negando acolher a obra de Deus. Assim, os mestres da lei destroem a si mesmos. Os mestres da lei acusam Jesus de traição contra a casa de Israel, afirmando que um possesso não é o homem de Deus, mas o diabo. Jesus irá acusá-los dizendo que são eles mesmos, os mestres da lei, que destroem a obra de Deus, realizada pelo Espírito Santo, correndo o risco de se tornarem presas de Satanás. A obra de Jesus, a casa que ele constrói, forma uma nova família, obra de Deus, do Espírito Santo, a família da fé. A antífona de comunhão é tirada do Salmo 17, 18, versículo 3. Salmo de ação de graças pela salvação. E é do período do pré-exílio da Babilônia. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. A igreja comungante reconhece quem é Jesus, que protege os discípulos e que está junto dos discípulos. Na comunhão participam da força divina e poderosa, essa salvação realizada em Jesus, presente na Eucaristia. Sois meu escudo e proteção, em vós espero. A confiança nos faz colocar nossa confiança em nosso Salvador Jesus Cristo, que é da parte de Deus, não é da parte do mal. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.